Fala, meus amigos, Daniel Brown por aqui. Hoje eu vou iniciar a série Os Programas Federais do Canadá. Durante essa série, eu vou te mostrar o que são os programas federais canadenses e explicar cada ponto de cada programa, quem é elegível a eles e o mais importante. Eu vou disponibilizar o link dos programas de imigração aqui gratuitamente, de maneira organizada de cada aula. Na aula de hoje eu vou explicar para você o que é e como funciona o Federal Skilled Worker. Mas antes de eu começar a passar esse conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar com alguém que você quer levar para o Canadá esse vídeo. Bom, vamos lá? A primeira coisa que você precisa saber sobre o Federal Skilled Worker, ou FSW, na abreviação que a gente usa, é que, como qualquer outro programa federal, ele leva em conta o seu perfil. Basicamente, o que ele vai olhar é o seu perfil, o perfil da sua família. O seu perfil ele tem a ver com as suas características, que vão ajudar no desenvolvimento econômico e social do Canadá. A imigração para o Canadá não é para bonito, mesmo que você migre de graça, sei lá, que uma empresa pague todo o processo para você migrar, ainda assim não é de graça, porque existe uma troca. Você vai, fortalece a economia do país e, em troca, você vai poder obter a cidadania de um país de primeiro mundo sem ter um pai ou então um avô canadense. Na construção desse perfil existe basicamente 4 pilares essenciais. E aqui eu quero que você preste atenção, porque se você entender tudo que eu vou passar a partir de hoje, a imigração ela vai ser descomplicada, ela vai ser desvendada para você. E claro, ninguém mais vai poder te enrolar, ninguém mais vai poder te contar histórias e você cair em artimanhas que são utilizadas muito nesse mundo que é a imigração. Se você entender o que eu estou te passando aqui, você vai entender como qualificar o seu perfil. Na imigração canadense, nós temos basicamente 4 pilares. Esses 4 pilares, eles permitem que você se encaixe dentro dos programas, como, por exemplo, o Federal Skilled Worker. Tem a ver com a idade, a formação, a experiência profissional e proficiência no idioma. Cada um desses pilares vai pontuar de uma maneira diferente conforme a qualificação do seu perfil. Beleza, Daniel, eu preciso de um perfil para se encaixar em um programa federal. Mas afinal, o que eu ganho com esse programa caso eu seja aceito por ele? Bom, você ganha o status de residente permanente, conhecido como PR no Canadá. E com esse status dentro do país, você tem praticamente todos os benefícios. Quase todos os benefícios de um cidadão canadense. Existe a possibilidade de você migrar do Brasil, imigrar do Brasil para o Canadá já com a residência permanente dentro desse programa. E aí, claro, seria necessário você apresentar o seu perfil para avaliação do órgão de imigração canadense. Essa avaliação ela é realizada através de um sistema de imigração chamado Express Entry, que muita gente confunde como um programa de imigração, mas não é programa de imigração. São 3 programas que utilizam esse sistema para avaliação de candidatos dentro dos critérios de elegibilidades apresentados pelo Express Entry. São eles: Federal Skilled Worker, Federal Skilled Trades e o Canadian Experience Class. Cada um, claro, tem os seus critérios próprios, mas eles compartilham dos mesmos 4 pilares, que é idade, nível educacional, experiência profissional e proficiência no idioma. Vamos para cada uma das partes mais importantes, os critérios de qualificação. Bem, como muitos de vocês devem saber, a maioria dos programas de imigração do Canadá eles funcionam como um sistema de pontos. O Federal Skilled Worker não é diferente. Programa de imigração normalmente tem a ver com pontuação, caminhos de imigração não tem a ver com pontuação. A questão é que aqui vocês têm que se atentar a 2 pontuações diferentes. Uma que você deve atingir o mínimo de pontos para se tornar elegível. E outra que diferente é o que vai ranquear você dentro desse banco de dados do sistema de imigração de candidatos à imigração. Para ficar mais claro, existe uma primeira pontuação para elegibilidade, onde o foco
é ter pelo menos a pontuação mínima. Se você tem esse mínimo de pontos, você se torna apto a participar do Federal Skilled Worker. Passando essa primeira pontuação, você então faz um outro cálculo que vai posicionar você na base de dados do governo, onde quem tem mais pontuação desse segundo sistema é quem vai ser chamado primeiro pelo governo. É importante ressaltar aqui que casais vão contribuir com pontos juntos para apenas um perfil, ou seja, quando é um casal, cada um não terá uma pontuação individual. Os dois juntos irão contribuir com os pontos para um perfil único, onde os dois vão migrar juntos, ou filhos também podem migrar com os pais até 22 anos, e aí no caso deles não vai ser cobrado nada. A questão de quando é um perfil de um casal é que sempre vai ter um requerente principal e um outro requerente secundário. O requerente principal ele sempre vai pontuar com mais pontos e mais critérios. Nesse caso, deve ser aquele que consegue atingir o maior número de pontos. Já o secundário, ele contribui com menos pontos e menos critérios do que o primeiro. Novamente, muito importante, vale ressaltar aqui, é um perfil único, onde os dois migram juntos ou não migram juntos. Vai caber a você, então, verificar quem consegue ter mais pontos para, então, ser o aplicante principal. Dentro das mentorias do Fórmula de Migração, a gente trabalha muito essa questão de alinhar qual vai ser o melhor requerente, primário, secundário, enfim. Mas como eu falei anteriormente, para você ser elegível ao Federal Skilled Worker, você deve ter uma pontuação mínima de 67 pontos e um total de 100 pontos disponíveis, entre os seguintes critérios. Por isso, 67 pontos é um número muito popular quando a gente está falando da imigração canadense. Cada critério vai pontuar diferente. Idade até 12, enquanto os idiomas até 28, por exemplo. Mas além dos 67 pontos mínimos que você deve atingir no score geral, há ainda requisitos máximos para cada um dos critérios. Por exemplo, você tem que ter os 67 pontos mínimos, mas pelo menos um nível intermediário com um dos idiomas. Caso você alcance os 67 pontos sem o nível intermediário de idioma, você também vai estar inelegível para o Federal Skilled Worker. Fez sentido? Eu vou dar uma base de cada um dos critérios para você. Na idade é possível conseguir até 12 pontos. Atenção! Uma pessoa menor do que 18 anos não pode concorrer ao Federal Skilled Worker. Se você está vendo esse vídeo e tem menos de 18 anos, o seu caminho até o Canadá é outro. Mas imigrar de fato com residência permanente em alguns outros caminhos a partir dos 18 anos, mas nada te impede de você começar a planejar agora ou estruturar um outro caminho que também é possível. Se você tem entre 18 e 35 anos, você pontua o máximo 12 pontos. A partir dos 36 anos, você perde um ponto por idade. Então, com 36 anos, você ganha 11 pontos. 37, 10 pontos. Até zerar depois dos 47 anos. Fez sentido? Agora, uma questão polêmica aqui, que é o nível de formação. Deixa eu falar da grade de pontuação para os critérios de nível de formação. No nível de formação, o possível para você conseguir aqui seria até 25 pontos. Aqui é importante uma questão: se você se formou fora do Canadá, você é obrigado a realizar uma análise comparativa dos estudos em inglês chamada de Education Credential Assessment, ou simplesmente o ECA. O ECA não é uma convalidação de diploma. Existe uma diferença entre validação e equivalência. Isso é importante de ser entendido. Se você se formou em engenharia no Brasil, fazer o ECA não vai te dar o direito de imediatamente trabalhar como engenheiro no Canadá, porque essa é uma profissão regulamentada. Mas é uma maneira do governo certificar o seu bacharel no Brasil se ele vai equivaler a um bacharel no Canadá. E aí você pode trabalhar como auxiliar de engenharia, depois como engenheiro júnior e depois um engenheiro pleno se você quiser fazer a validação plena, a equivalência plena do seu diploma para poder atuar. Isso não te impede de migrar. Uma outra questão importante é que somente com o resultado do ECA em mãos você vai ter a certeza da sua pontuação no quesito nível de formação. Isso aqui é só para você ter uma ideia de como funciona a pontuação. E sobre a experiência profissional?
Sobre os pontos para elegibilidade no critério de experiência profissional, funciona da seguinte maneira. Na experiência profissional, você pode ganhar até 15 pontos. Não é qualquer experiência de trabalho que vai ser válida. Ela deve ser considerada qualificada e com alguns outros requisitos. Vamos lá. 6 anos, você vai poder ganhar 15 pontos. 4 a 5 anos, 13 pontos. 2 a 3 anos, 11 pontos. 1 ano, 9 pontos. Menos de 1 ano, não vai pontuar nesse caso. Não quer dizer que você não possa utilizar a experiência ou migrar sem experiência em outros caminhos. É importante ressaltar que você pode somar experiências de trabalho em diferentes áreas para compor essa pontuação, desde que todas sejam qualificadas e a principal seja de 1 ano. Vamos falar de outro ponto importante aqui, que é o domínio do idioma, para deixar essa aula bem completa. Vocês que são desbravadores, que já leram o livro Desvendando o Canadá, que ganharam aí o meu livro, você já sabe que domínio de idioma é um dos pilares da imigração. Não que ele impeça você de migrar, mas ele pode contar muitos pontos para os critérios de elegibilidade no Federal Skilled Worker. E ele vai funcionar da seguinte maneira. Na proficiência do idioma, você pode ganhar até 28 pontos. Como o Canadá oficialmente é um país bilíngue, fala francês e inglês, existem algumas questões aqui para a gente considerar. Primeiro, você pode ganhar pontos tanto no inglês quanto pelo francês. Não é necessário que você pontue nos 2 idiomas. Se você tiver um, esse pode contar. Uma coisa interessante é que se você tiver francês, pode dar pontuação, a mesma pontuação do inglês em alguns programas, mas isso é papo para outra hora. Se você tiver a proficiência nos 2 idiomas, aquele que você tiver notas maiores no teste, ele pode ser considerado como o primeiro idioma, enquanto as outras notas menores vai ser o seu segundo idioma. No primeiro idioma, você pode ganhar até 24 pontos, enquanto no segundo, você pode ganhar até 4 pontos. A distribuição de pontuação, ela vai funcionar da seguinte maneira para cada uma das habilidades. Falar, compreender, ler e escrever. Você vai pontuar e vai poder pontuar separadamente aqui. O valor ele sempre vai depender do seu nível. Avançado, 6 pontos. Intermediário, avançado, 5 pontos. Intermediário, 4 pontos. Pré-intermediário ou menos, nesse caso, não vai pontuar. Existem outros fatores que dão pontos a mais, porém, não são de fato essenciais. Eu quero citar por cima aqui que são questões importantes. Se você tiver uma vaga de emprego no Canadá, não é incomum que pessoas ainda no Brasil consigam uma oportunidade de emprego no Canadá. Isso acontece muito dentro das mentorias do Fórmula de Imigração com os meus mentorados. Esse assunto ele vai ser abordado de maneira muito mais aprofundada mais para frente, e isso é importante você entender aqui, que são possibilidades que você tem de poder qualificar o seu perfil. Você pode ganhar 10 pontos se você tiver uma oferta de emprego. Deixa eu falar um pouco sobre os fatores de adaptabilidade. Você e o seu cônjuge podem ganhar até 10 pontos adicionais para a pontuação de elegibilidade do Federal Skilled Worker, no que o governo chama de fatores de adaptabilidade. O importante é ressaltar aqui que nesse quesito, ele é subdividido em 7 quesitos, mas a pontuação máxima permitida vai ser 10 pontos. Basicamente, meus amigos, esse é o Federal Skilled Worker, se não o principal programa de imigração federal do Canadá. O link para o programa está na descrição do vídeo, você pode deixar qualquer dúvida que você tenha sobre o Federal Skilled Worker nos comentários, que eu vou lá responder você e te ajudar da melhor forma possível. Eu deixei na descrição dos vídeos alguns links importantes para você me seguir, me acompanhar nas redes sociais e eu poder te ajudar de maneira mais próxima. Caso você queira, você pode dar um passo a mais, eu posso ensinar o mínimo necessário para cada um desses programas apresentados nos próximos vídeos dessa aula. 67 é o número mágico, porém, há como você conquistar a imigração de maneira mais simples em outras formas, em outros caminhos de imigração, mas claro, com a informação correta.
Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo explicando para cada um desses pilares e qual a pontuação mínima necessária para você conseguir ter tranquilidade no seu projeto de migração. Se você gostou desse vídeo, então deixa aí teu like, te inscreve no canal. Ó, link do Instagram aí na descrição do vídeo. Eu te vejo nos próximos vídeos da série e nos programas de migração canadense. Toda semana tem lives que eu faço ao vivo e você pode participar comigo. Aula, live, Migratalk e por aí vai. Tô te esperando aqui do outro lado. Um abraço e até lá. Tchau!